Profeta Abacuque. Abacuque, um profeta de Judá, é desconhecido por além deste livro. A data da sua atividade profética consta em algum momento entre 612 e 599 a.C., quando Babilônia começava a dominar a cena internacional, mas antes de ter atacado Jerusalém. O seu conteúdo: Abacuque entra em diálogo com Deus sobre a questão da injustiça. Como as pessoas que praticam mal ficam impunes e Deus parece não fazer nada. E recebe fundamentos para manter a confiança. Na visão geral de Abacuque, você pode achar que esse 8º livro dos 12 esteja entre os mais fáceis livros proféticos de se ler, porque a estrutura é clara e a linha de pensamento é fácil de acompanhar. Os primeiros 2 capítulos tomam a forma de um diálogo entre o profeta e Javé sobre injustiça. O capítulo 3 é a resposta final do profeta a Deus em forma de oração, na qual anseia o novo êxodo, mas afirma sua confiança em Deus, haja o que houver. Isso está no capítulo 3. Em sua queixa, Abacuque lida com o que saber ser verdade sobre o caráter divino, ao lado da aparente tolerância de Deus para com a violência e a justiça que são abundantes em Judá. Capítulo 1, versos 2 a 4. A resposta divina: Deus está levantando os babilônios para tratar desse assunto. Capítulo 1, versos 5 a 11. Não é de consolo para o profeta. Capítulo 1, versos 12 a 17. Uma vez que os babilônios são ainda mais violentos, ele então toma posição contra a sentinela da noite, a fim de ver qual resposta virá pela manhã. Capítulo 2, verso 1. A segunda resposta divina é dupla. O profeta deve esperar e continuar a confiar em Deus. Capítulo 2, versos 2 a 4. E os arrogantes, por certo, terão seu destino, saque por saque. Capítulo 2, versos 4 a 20. A oração de Abacuque é uma lembrança metafórica, dramática do êxodo do Egito, a qual inspira esperança, confiança e regozijo em Deus diante de todas as dificuldades. Alguns traços do livro de Abacuque. A primeira reclamação de Abacuque. Note quanto à reclamação. É como os salmos de lamento. Um clamor a Deus para que ele haja e traga luz à situação vigente. Mais uma lista de razões para o lamento. E você tem, no capítulo 1, versos 5 a 11, a resposta de Javé. A resposta de Javé não é o que o profeta procura. Deus está levantando a Babilônia para exercer juízo contra Judá. Você talvez possa comparar a natureza incansável, desenfreada do ataque iminente da Babilônia com a visão de Naum, capítulo 2, versos 3, 4, 9, 10, e capítulo 3, 1 a 3, ou Joel, capítulo 2, versos 1 a 11. Para conhecer o pano de fundo bíblico de Abacuque, leia 2 Reis 22 e 23 e 2 Crônicas 34, verso 1 a 36, verso 4. O modo como ele menciona a ascensão da Babilônia em Abacuque 1,6 sugere que esta ainda não havia alcançado pleno destaque internacional em 605 a.C., o que também significa que Abacuque foi contemporâneo de Sofonias, Naum
e Jeremias. As descrições dos pecados de Judá nesses 4 livros confirmam o testemunho em Reis e Crônicas de que a reforma de Josias durou pouco e foi superficial, e que Judá era uma sociedade de contínuas injustiças, violência e rejeição à lei do Senhor. No entanto, como seus contemporâneos, Abacuque viu o futuro com clareza. A justiça prevaleceria. Você reconhecerá que os oráculos contra a Babilônia estão em conformidade com toda a tradição profética, que entendia Javé claramente como o soberano Deus de todas as nações. Deus é aquele que levantou Babilônia para executar juízo contra Judá, mas seu fim também estava próximo. Assim termina o livro do profeta Abacuque.